Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tem alguém alegre com Jesus? Diga amém. Eu gosto desses jargões, porque ainda é uma das poucas coisas. É a Regina que está ali? Seja bem-vinda. Chegou, fazia tempo que não aparecia. Seja bem-vinda. Mas eu estava lembrando esses dias, nós estamos deixando de algumas práticas que a gente fazia como crentes no passado, e as mais simples práticas nós estamos deixando de lado. Por exemplo, vocês lembram da época que a gente colocava os adesivos no carro? Aqueles adesivos bem grandes, proclamando o Evangelho, falando do Senhor Jesus. Essas pequenas coisas nós estamos deixando de lado, não é? E esses pequenos jargões, né, que às vezes a gente fala, mas está achando que nós somos papagaio para ficar repetindo, né? Mas com um simples fato desse, você acabou de falar que você está alegre com Jesus. Você liberou agora essa palavra de que você está alegre com Jesus. E nós precisamos mesmo, gente, estar alegre com Jesus, porque os dias, como o pastor Jesus já fez bem a introdução ali, os dias não são fáceis. E eu quero falar exatamente um pouquinho sobre isso aí, sobre crise. Porque eu estou exatamente no meio do fogo cruzado. Eu estou lá fora, no mundo dos negócios, convivendo no meu dia a dia com pessoas em dificuldade, não é? Então eu vivo isso dia a dia, e ao mesmo tempo eu venho para a igreja, e aqui eu encontro a palavra de Deus, eu encontro a comunhão com os irmãos, eu encontro um momento para me adorar a Deus, eu encontro consolo, renovo a minha fé, e sai daqui fortalecido. Amanhã eu estou lá fora, começa a batalha de novo, e eu começo a viver tudo isso que está acontecendo lá fora. Então eu estou vivendo os dois lados. E por isso que eu digo que é muito bom nós estarmos na igreja, porque é aqui que nós renovamos as nossas forças. Esse culto de quarta-feira, então, eu fico sem entender porque que as pessoas não vêm. Quando eu não venho, irmãos, é porque eu tenho um compromisso muito sério. Porque esse culto de quarta-feira é um culto mais solto, menos formal. Nós podemos compartilhar as nossas experiências, nós podemos orar, né? Podemos contar aqui as nossas mazelas. Então é importante que a gente venha na igreja. Mas a crise, eu quero falar um pouquinho de crise então. Eu vou falar com autoridade porque eu estou lá no meio dela, estou convivendo com ela. E a situação realmente não é fácil. E por mais que nós sejamos otimistas, como cristãos, os mais fervorosos, né? Tem uns que não aceitam, nós não estamos em crise, estamos em Cristo, não é? E é muito bom nós liberarmos palavra de fé, de otimismo, mas não foi isso que Jesus prometeu para a gente. Infelizmente eu tenho que ser verdadeiro para vocês. Não quero que vocês continuem, não quero que vocês deixem de falar isso. Não estou em crise, estou em crise. Pode continuar, não tem problema. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu que nós não teríamos lutas. Jesus não prometeu que nós não passaríamos por crises. Jesus, em momento algum, Ele não falou para a gente que nós não teríamos dificuldade. Muito pelo contrário, Ele nos alertou que nós teríamos. No mundo tereis aflições. No mundo tereis crises. No mundo tereis dificuldades. Foi isso que Ele alertou. Ele nos preparou para isso. Mas ao mesmo tempo Ele traz um consolo para a gente. Então, no mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis dificuldades. Mas, entrando para a igreja, tem de bom ânimo. Entrando na presença do Senhor, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós podemos vencer. Se Jesus venceu a morte, venceu o diabo, deu a sua vida por nós, nós podemos vencer essas dificuldades aí também. Não pela nossa força, mas pela força de Deus em nós. E que nós conseguimos através da oração. E o pastor deu a receita para nós aqui hoje. E nós vamos aprender um pouquinho aqui com o irmão Daniel. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Nós já ouvimos essa abordagem a respeito desse texto algumas vezes. Eu já preguei também. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, nós vamos aprender um pouquinho com o irmão Daniel.
como é que o irmão Daniel saiu da crise dele. O irmão Daniel passou por uma prova de fogo. Daniel capítulo 6. Versículo 26. Eu vou correr logo para a bênção, tá? Vamos direto para a bênção. Porque nós vamos falar, o tema da mensagem é como encontrar a bênção em meio à crise. A crise está aí, mas nós podemos ser abençoados. Amém? E Deus tem um propósito em tudo isso. Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, aleluia. O seu reino não será destruído, aleluia. E o seu domínio não terá fim, glória a Deus. E olha a promessa de Deus, Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas, lá no céu, mas aqui na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Círio, o persa. Só isso aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos aqui esse lugar de refrigério para as nossas almas. Quando nós entramos aqui, meu Pai querido, na presença do Senhor e na comunhão com os irmãos, nós sentimos uma paz sobrenatural que só pode ser o Senhor. E é por isso que nós agradecemos, por este conforto, por este consolo, por esta paz que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Fala um pouco, ó Pai, nessa noite, a respeito de tudo isso que está acontecendo aí, que está nos afetando. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Usa a Tua palavra, usa aqui o canal que o Senhor vai usar, o Teu servo, e fala aos nossos corações, e que nós saímos daqui abençoados e fortalecidos, em nome de Jesus, amém. Eu recebi um texto muito interessante do nosso irmão João Gomes. Olha só que interessante isso aqui. Falando sobre crise. Está no Webjet aqui, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas nós vamos dar conta de ler. Olha o que fala isso. Não pretendemos, preste bem atenção nesse texto, é curtinho e é interessante. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Olha que interessante. Eu falei que o João Gomes mandou, mas não foi ele que escreveu, não. Quem escreveu foi Albert Einstein, um dos maiores cientistas de toda a história, alemão, que apareceu no final do século XIX, começo do século XX, e deixou inúmeras descobertas. E naquela época ele já abordava de crise. Naquela época ele já estimulava e falava que a crise era uma bênção, que a crise nos tira do comodismo. E é um fato. A crise nos tira do comodismo. Esses altos e baixos que acontecem na economia mexem com as nossas vidas. E especialmente com a nossa vida espiritual. E nós aprendemos aqui com o nosso irmão, Daniel, ele era conselheiro do rei. E ele aconselhava, ele chegou a aconselhar no total da sua vida, ele assessorou 4 reis.
Aqui ele assessorava o rei Dário, ou Dario, que tinha acabado de assumir o poder. Com 62 anos de idade, o rei Belsazar havia morrido, Dario, ou Dário, assumiu o poder, e este homem, Daniel, foi eleito, junto com 120 sátrapas, é difícil mesmo o nome para falar, gente, se for falar isso você vai enrolar também, sátrapa, é isso aí, 120 sátrapas, e mais 3 presidentes para ajudá-lo a coordenar o seu reinado. E desses 3 presidentes, um dele era Daniel. Daniel foi escolhido para ser um dos 3 presidentes para ajudar esse rei a coordenar. Diz o texto aqui, o rei pensava para que o rei não sofresse dano. O rei não queria sofrer dano, então contratou essa turma, escolheu essa turma para ajudá-lo. E esse Daniel, ele começou a se distinguir dos demais. Ele começou a distinguir, porque tudo que ele fazia bem. Tudo que ele pegava para fazer, ele fazia bem feito. E aqui é uma coisa importante, que a gente vê que muda a história desse texto e muda a história da vida de Daniel, porque ele fazia tudo com excelência, ele tinha o dom da excelência. E isso é uma coisa muito importante, nós já começamos a aprender aqui, que a melhor maneira de enfrentar a crise, a primeira coisa que nós podemos fazer, é arregaçar as mangas e trabalhar. Porque tem gente que com tanta história, com tanta notícia de crise, com tanta notícia ruim, começa a entregar os pontos, não é verdade? E começa a encolher, e começa a esconder, e começa a se intimidar. Como diz Albert Einstein, eu tenho hora que eu acho que esse homem era crente, pastor, esse Albert Einstein, judeu alemão, mas conhecia a palavra, conhecedor. Esse camarada tem umas coisas que eu leio dele que é muito interessante. Então, esse Daniel, ele se distinguiu dos demais, porque ele fazia tudo com excelência, tudo que ele pegava para fazer, ele fazia bem feito. Não é? E nós precisamos fazer assim. A situação está difícil, se a gente se acomodar e entregar os pontos, fica muito pior. Então nós temos que ir para cima, está difícil, vamos trabalhar, gente. Vamos romper, vamos buscar novas estratégias, vamos buscar alternativas. Perdeu o emprego? Começa a mandar currículo, corre atrás, vai atrás dos irmãos, vai atrás daqueles que têm condição de te ajudar. Não é verdade, irmão Elza? Tem gente que encolhe, a situação complica, quanto mais complica, você definha. E é uma coisa natural, porque quando a coisa complica, vem questões emocionais sobre a nossa vida. E eu tenho passado isso, enfrentado essa questão, por isso que eu falo que eu tenho vivenciado lá fora, com alguns clientes meus. Então nós temos clientes que não dão conta de pagar a prestação. Tem clientes que estão com seus planos frustrados. Compraram apartamentos, estabeleceram um sonho para suas vidas, para suas famílias, e às vezes tem que devolver o apartamento. Às vezes não está dando conta de pagar a prestação. E eu recebo lá, não poucas vezes, às vezes até irmãos em Cristo, com dificuldades e declarando para mim que estão passando por depressão, que não conseguem dormir, que não conseguem comer, porque é muito grande o sufoco, é muito grande a pressão. Então as questões emocionais são abaladas nesse momento. E muita gente está sendo abalada, inclusive homens e mulheres de Deus. Mas nós não podemos entregar os pontos, nós temos que trabalhar. Primeira coisa, vai fazer alguma coisa. Perdeu o emprego? Vai capinar lá os lotes lá junto com o Jorginho, lá nos mutirão que o Jorginho está fazendo para ajudar os outros. Vai, começa lá com o Jorginho. Não é verdade? Está difícil? Distribui currículo, vai atrás. A loja não está vendendo hábitos? Acha uma estratégia, muda o esquema. Hoje eu passei na porta de uma academia ali, está lá, de 109 para 88. Eles têm academia para todo lado, está para todo lado da cidade, de 109 para 88. Criatividade, está baixando o preço, para atrair o cliente. É isso que nós temos que fazer. Eu não estou baixando meus preços, mas eu estou flexível. Estou flexível. Esse dia deu uma entrevista no jornal, e eles foram atrás de mim querendo saber se os preços estavam baixando. Eu não posso falar que está baixando. Imagina o cliente que já comprou, como é que ele fica? Aí eu falei, olha, nós não estamos abaixando, mas eu nunca estive tão flexível na minha vida. Estou facinho, é hora do cliente comprar bem, que a gente faz qualquer negócio, só não podemos abaixar o preço. Esse homem se distinguiu, tudo que vinha à mão dele ele fazia bem feito. E quando você faz isso, acontece muitas coisas, mas especialmente 2. Quando você faz as coisas bem feito, você pode ser reconhecido, você pode ganhar um parabéns do seu patrão, do seu líder.
Se você for patrão e líder, você pode ser reconhecido. Os seus subordinados vão ver que você está trabalhando com excelência e vão seguir também o trabalho. Eu falava muito com o pessoal da Donep, na era que eu era presidente, e a Donep você trabalha com líderes, homens muito ocupados, que não tem tempo, e eu falava para a Cida, nós temos que dar a nossa vida. Não adianta a gente cobrar que é cada um mais corrido que o outro. Mas vamos dar a nossa vida, vamos dar o nosso melhor, que eles vão ver a nossa luta e vão vir conosco. A hora que eles verem o nosso sofrimento, a nossa labuta, eles vão vir conosco, que não dava outra. A hora que eles viam a nossa luta, a nossa dedicação, eles viam e ajudavam, e o trabalho era uma bênção. Deus honrava cada um daqueles que estavam lá conosco. Duas coisas na hora que você se distingue. Você recebe os parabéns, recebe os louros, mas tem o outro lado da moeda também. Você passa a ser invejado. E você passa a ser perseguido. E o seu colega de repartição não aguenta ver o tanto que você é eficiente e começa a te perseguir. E quer puxar o seu tapete. Isso acontece. Eu tenho um funcionário que trabalha conosco, não só esse, tem vários. Mas um em especial, ele veste a camisa. Muitos de vocês aqui conhecem ele. Ele veste a camisa mesmo, literalmente. Eu não largo o uniforme da consultora, não é, Natão? Ele conhece todo mundo na cidade. Ele chega nos bancos, ele conhece desde os guardas até os gerentes do banco, até o homem da chave do cofre lá dentro, ele conhece, é amigo. Conhece todo mundo. E veste a camisa. É um homem grato ao trabalho que ele tem, à oportunidade que nós demos para ele, e ele veste a camisa. Mas pensa num rapaz que é perseguido. Pensa o tanto de gente que vai lá na minha sala para falar mal dele. Às vezes até engenheiros, que ele vai lá para levar alguma coisa na obra e tal, vê coisas erradas, conta para mim, e eu exponho o engenheiro fica bravo com ele. Só que eu tomo cuidado para não falar que eu fiquei sabendo através dele, evidentemente. Mas acaba, um ou outro descobre, mas é perseguido, e todo mundo quer puxar o tapete dele, porque faz tudo muito bem feito. Com Daniel foi assim, ele fazia tudo muito bem feito, e ele, apesar de receber a distinção do rei, o carinho do rei, o rei gostava muito dele, esses 20 sátrapas, o sátrapa nós podemos chamar do que mais, pastor? Além disso, eu não dou conta de falar esse nome. Mas eles eram o quê? Prefeitos? O que nós podemos chamar? Governadores, porque tem outras versões que falam governadores. Obrigado, pastor. Então, esses governadores aqui, eles começaram a ver o trabalho do Daniel, começaram a ficar enciumados com ele. E não estavam satisfeitos, porque ele estava distinguindo, o trabalho dele era muito melhor do que o deles. Só que aí, eles começaram a tentar achar alguma coisa na vida de Daniel. E diz o versículo 4, diz o seguinte: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, olha só, fidelidade ao seu patrão, fazia o melhor para o seu patrão, que era o rei, e não se achava nele erro nem culpa. Daniel se dava bem com os vizinhos. Daniel pagava as contas em dia. O cheque do Daniel, doutor Abimael, não que o seu volte, mas do Daniel não voltava. Está entendendo? Tudo que ele fazia era perfeito, eles não conseguiam achar nada dele. As certidões que tiravam de Daniel, era tudo perfeita. Tudo negativo, dava tudo negativo, Rubão. Eles não conseguiam achar nada para acusar a Daniel. Aonde eles pesquisavam, a vida do homem era reta. E é disso que nós precisamos hoje, pessoas retas, que quando você vai pesquisar, quando você vai olhar a vida dele, você não tem o que falar. Mas esses homens movidos, eu creio que por uma movimentação satânica, não é? Eles tentaram encontrar alguma coisa, mas não encontrando em Daniel, aonde que eles encontraram? Algo para puxar o tapete de Daniel. Eles encontraram no rei. Eles descobriram que o rei era vaidoso, descobriram que o rei era orgulhoso, e falaram, já sabemos aonde nós vamos puxar o tapete de Daniel. E chegaram no rei e falaram, ó rei, por que você não faz uma lei, um decreto, que durante 30 dias, só você vai ser o Deus, só se pode orar para você, não pode orar para nenhum outro Deus, que
que não seja você. E aquilo bateu no coração do rei e ele gostou da ideia. Imagina ele ficar 30 dias, além de rei, virou um deus, só se podia orar para ele. E ele na hora não pensou no servo lá, no Daniel, que ele gostava tanto, que ele amava tanto. E aconteceu que no versículo 9, está escrito: por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura, essa lei, esse interdito. Depois de os homens pressionarem muito, ele assinou isso aqui. Mexeu com a vaidade, mexeu com o orgulho dele. E quando o rei assinou essa lei, ele estava assinando um laudo de morte para Daniel. Vocês concordam comigo? Aqui estava assinado. Aqui era para a morte de Daniel. Porque todos sabiam que Daniel ia orar ao seu Deus e queria acabar morto. E aí eu falo para vocês um pouquinho a respeito de crise novamente, porque todos nós somos afetados de alguma maneira por essa crise. Alguns têm crise financeira, outros perdem o trabalho, que é crise financeira também. Alguns têm crises familiares, com os filhos, problemas emocionais, opressão, depressão, que é o mal do momento. Tem vários tipos de crise. Mas a pior crise, meus queridos, é quando a crise entra na saúde da nossa casa. Quando você recebe um laudo médico, e o laudo vem, e o diagnóstico é o pior possível. Como eu já recebi do meu pai. Seu pai está com câncer e ele tem 30 dias de vida. Aí não tem coisa pior. Aí é só Jesus mesmo. Eu já recebi isso. Eu já passei por essa experiência de ter os dias contados na vida do meu pai. Eu sei o que é isso. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Quando o rei assina esse decreto, ele assinou o decreto de morte de Daniel. Porque Daniel ia ser jogado na cova dos leões. Então era muito pior do que o câncer, né? Porque imagina você ser comido por leão. E aí o que aconteceu? Daniel imediatamente, e aqui nós aprendemos outra coisa boa, Daniel, assim que descobriu o negócio, Daniel, no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia, punha-se de joelhos. Então aqui está o segredo principal quando a crise vem na nossa vida. Quando o decreto vem sobre a nossa vida. Por pior que seja a notícia, quando vem essa notícia, a melhor coisa que nós podemos fazer é isso aqui, e a introdução que o pastor trouxe no início, é buscar a Deus. A situação está difícil? Está tudo muito complicado? E está mesmo, gente. Se eu tirar aqui uns minutos para contar, na área da construção, o que nós estamos sofrendo? Não tem, a Saneago não tem água, a Celg não tem energia, a prefeitura, apesar do João estar lá fazendo um grande trabalho, muitas dificuldades, os cartórios, o que antes gastavam uma semana, agora são meses e meses, enfim, são problemas que nós estamos, tem hora que dá vontade de parar de trabalhar, de tanto problema, de tanta dificuldade, parece que o país emperrou, é um negócio inexplicável. Mas o que Daniel fazia? Buscava o Senhor. E eu acho interessante que aqui não fala que Daniel murmurou. Aqui não fala, a palavra de Deus não fala que Daniel reclamou da crise, da lei que havia sido assinada. Nada disso foi falado. A gente não vê murmuração de Daniel. E vocês já pararam para pensar o tanto que a gente murmura? Vamos pensar só a nível de questões climáticas. Veio na minha cabeça aqui agora. Está quente. Vocês já repararam quantas vezes por dia a gente reclama do calor? Aí quando esfria, a gente reclama que está frio demais. A gente fica louco para vir a chuva. Quando vem a chuva, Rubens, a gente começa a reclamar que está chovendo demais. Que você não pode sair, que você não pode trabalhar, que atrapalha a construção civil. Pensa num construtor que fica feliz quando vem a chuva, sou eu. Eu amo quando vem a chuva. Para 1 hora, 2 horas, mas depois fica tudo maravilhoso, o ar fica mais úmido, os funcionários trabalham mais satisfeitos, produtividade é melhor, para um pouquinho, mas depois vem o lucro. Daniel orava. Então aqui está o exemplo principal para a gente, oração. Oração. Quando a crise vem, quando a notícia ruim vem, quando o diagnóstico ruim vem, é oração. O segredo é oração. Aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, apresentaram-se correndo diante de Deus, diante do rei. Foram correndo para o rei para entregar. Eles armaram aquela armadilha, rapidamente
Eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar ao seu Deus, porque Daniel era fiel ao seu Deus, e a fidelidade ao Deus de Daniel estava acima da fidelidade dele ao próprio rei dele, não é? E eles foram entregar Daniel para o rei. Ainda falaram mal de Daniel. Olha o versículo 13. A crise aí fora. Isso é crise, gente. Isso eu posso dizer que é uma crise. Que crise é essa, hein? Virou uma crise de ética, uma crise moral. Pode saber que tem um punhado de mocinha novinha lá em cima, com um copo de cerveja na mão. Deve ser alguma coisa de faculdade, certo? Cerveja, pinga, sei lá o quê, bebendo, fazendo farra lá em cima. E olha lá se não tem alguns crentes lá em cima também. Que nessa hora entra tudo na dança, que eu já vi. Mas o que aconteceu? Esse Daniel, olha o que eles falaram para o rei. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Olha só o tanque que são bonzinho. Está vendo, rei? Esse Daniel não fez caso de ti, você falou que não podia orar, você assinou o decreto, ele foi lá e orou. Olha que injustiça. Você já passou alguma vez por uma injustiça dessa? De você não ser culpado e a pessoa te culpar para te derrubar? Alguma vez você foi injustiçado? Você sofre no momento disso, o coração magoado com alguém que te injustiçou? Alguém que falou que você fez o que você não fez? Que você disse o que não disse? O que não disse? Quantas pessoas têm o coração marcado porque pessoas falaram de você o que você não tinha feito? Ou falaram que você é o que você não é? Quantas injustiças, não é verdade? E aqui eu aprendo que nós precisamos começar a tomar postura de crente. Esses dias eu descobri que numa festa, tinha várias mesas, aí numa mesa, alguém na mesa começou a falar mal de mim. E aí levantou um crente, médico, viu, Zé Maria? Médico, de uma mesa do lado, levantou e foi lá e falou, ó, esse cara que você está falando aí, você está conversando borracha. Eu conheço a vida dele. Você não sabe o que você está... Mesa de 6 pessoas. Você não sabe o que você está falando. Vai lá e fala com ele, conversa com ele, que eu tenho certeza que ele não fez isso que você está falando. Eu conheço ele não é agora não, tem muitos anos. Por que a gente não começa a agir assim? Quando alguém começar a falar de outro, procura saber se realmente é fato, se é verdade. Porque quantas vezes o camarada não fez nada, a ficha dele está limpa, ele não falou nada. Mas lá na rodinha, o pau está quebrando. Os sátrapas, os governadores estão lá reunidos. Os presidentes estão lá reunidos, arquitetando o mal e falando mal de Daniel, sem que ele tivesse culpa alguma. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, quem é esse Daniel? Está fazendo pouco caso de ti, ó rei. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Mas ele gostava tanto de Daniel, que diz o texto que ele ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Mas no versículo 15, os homens voltam de novo. A pressão em cima do rei. Voltaram de novo toda aquela turma de ciumentos e pediram mais uma vez a cabeça de Daniel para o rei, pela segunda vez. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos médios e dos persas, que nenhum decreto que o rei sancionou pode mudar. Chegaram o rei na parede. O rei, por uma questão política, ele tinha assinado o decreto, ele não podia voltar atrás. Diz o versículo 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Olha só, é interessante, isso acontece muito nos dias de hoje, a pessoa tem fé na fé do outro. Então o rei gostava tanto de Daniel, que ele botou fé na fé de Daniel.
eu não posso mais fazer nada por ti. Mas o rei que você serve, que você é fiel, que tem feito tantas coisas a seu favor, ele vai te livrar. Que coisa linda. Foi trazida uma pedra, a pedra foi colocada, selaram a cova, e aí aconteceu uma coisa mais linda ainda. Então o rei, versículo 18, se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei gostava tanto de Daniel que ele perdeu o sono. Ele não teve coragem de comer, ele não quis saber de música, ele ficou a noite inteira esperando amanhecer para ir lá ver o que tinha acontecido com Daniel. E quando ele chegou lá, pela manhã, ele chegou e disse o rei a Daniel, no versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Imagina o rei falando assim com o seu súdito, com o seu servo. Olha que coisa mais linda. O rei a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões. Será que você é reconhecido na sociedade em que nós vivemos? Você é reconhecido dessa maneira? Alguém já te tratou dessa maneira? Olha, o rei, o Deus que você serve, pode fazer esse milagre. Você está triste, mas o Deus que você serve vai te alegrar. A situação está difícil, mas o Deus que você serve vai te fortalecer. Olha, a minha situação está muito difícil. Ora aí para o Deus que você serve, para que as coisas mudem na minha vida. Já aconteceu na sua vida? Isso aqui é muito sério, irmãos. Como é que nós temos sido, como é que a nossa sociedade nos vê? Ou eles estão nos vendo como um qualquer, como um a mais da sociedade? Nós temos feito essa diferença? As pessoas nos procuram e falam, ora lá, para o seu Deus resolver o meu problema. Eu vou lá na sua igreja, porque lá eu sei que o teu Deus está operando milagres. E foi isso que aconteceu aqui. Então Daniel falou ao rei, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Não foi achado culpa alguma contra Daniel. Foi achada em mim inocência. Meus irmãos, eu acho muito importante, eu falo porque eu preocupo com isso. O que as pessoas pensam da gente? Eu acabei de falar que nós temos que ter um bom testemunho. E é muito importante nós termos essa percepção. O que estão falando de nós? Será que nós temos uma conduta ilibada a tal ponto que falam bem da gente? Isso é muito importante. Mas mais importante, muito mais importante do que estão achando de nós, é o que Deus está achando de nós. E sabe o que acontece? Muitos que são injustiçados, muitos que são acusados de coisas que não fizeram, muitos entregam os pontos no meio da jornada, no meio da caminhada, porque falaram alguma coisa, porque amaldiçoaram a sua vida, porque liberaram uma palavra ruim sobre a sua vida, sobre a sua casa, e muitos desistem da caminhada, por causa disso aqui. Está inocente, mas entrega os pontos. Está inocente, mas aceita a acusação do inimigo. Então eu quero dizer para você, que mesmo que falem de você, quem tem a última palavra é o nosso Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que é muito bom você ter um bom testemunho na nossa cidade, e as pessoas olhar para você e enxergar você como um crente de bom testemunho, mas mais importante é a maneira com que Deus está te vendo. Mais importante é a maneira com que Deus está enxergando o seu coração, porque é do seu coração é que procedem as coisas boas e más, e só Deus tem condições de entrar no nosso coração. Ele descortina os nossos corações, nos conhece e sabe se nós somos inocentes ou não. Quantas vezes a gente fica atribulado, ai meu Deus, eu falei um negócio, será que o irmão ficou ofendido? Será que o irmão ficou chateado? A gente se chateia por tão pouco, a gente se aflige por tão pouco, a gente perde a comunhão com os irmãos por tão pouco. Mesmo que você seja injustiçado, siga a sua vida. Se você tiver convicção que você está agradando a Deus, siga adiante, porque a resposta virá de Deus para a sua vida.
Olha o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Por quê? Olha o finalzinho do versículo. Porque Daniel crera no seu Deus. Tirou Daniel, foi tirado da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. A fé de Daniel o livrou. Aí tem aqueles incrédulos que falam assim, os leões estavam saciados. O rei mandou, pela madrugada, antes de lançar Daniel, mandou bastante carne, encheu a barriga dos leões, e na hora H, irmã Eliane, os leões já estavam tudo faminto, tudo cheio, tudo, né, não queria mais nada, e não engoliram a Daniel. Aí sabe o que aconteceu? Na sequência da história, para aqueles que não sabem, o rei ficou tão contrariado com a armadilha, com a armação que aqueles homens fizeram, que mandou jogar os sátrapas, os governadores, os presidentes, aqui a turma toda, com suas mulheres, com filhos, jogou todo mundo na cova do leão. E sabe o que diz a palavra? Antes que eles caíssem na cova, os leões já estavam estraçalhando até os seus ossos. Então aqui, quebra essa palavra dos incrédulos, esse pensamento dos incrédulos, que os leões estavam saciados, estava tudo morrendo de fome. Foi um milagre de Deus. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. E aí a leitura da abertura do nosso culto, da nossa pregação, versículo 26. O rei falando, mandou esse decreto aqui para todo mundo, em todas as regiões, em todas as nações e a todos os povos. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Eles não serviam, aquele reinado, aquele povo não servia ao Deus de Daniel. Eles não respeitavam o Deus de Daniel. O Deus de Daniel era o Deus de Israel. Aqui nós estamos falando aqui com os caldeus, com os medos. Era um povo ateu, um povo que tinha práticas pagãs religiosas. E no decreto que ele manda para todo mundo, ele fala do domínio do reino: os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. É até hoje, irmãos. A crise está aí, o nosso Deus está aí também. Aqui não determinou o tempo, daqui um século, daqui 2 séculos. Não. Isso aqui foi escrito 600 anos antes de Jesus, mas do jeito que está aqui, ficou até o dia de hoje, porque a Bíblia é atual. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Meus irmãos, se ele salva, se ele faz sinais, se ele faz maravilhas, ele pode entrar na crise da tua família. Ele pode entrar na crise lá nos seus negócios, ele pode entrar na crise lá na sua empresa, ele pode entrar na crise do desemprego, ele pode entrar na crise que está na sua casa, que às vezes não está tendo comida direito na sua casa e você está ouvindo essa mensagem. O Senhor pode entrar, o milagre de Deus pode acontecer na sua vida. O mesmo Deus de ontem, de Daniel, é o Deus de hoje, e Ele será eternamente. A nossa posteridade verá e servirá a esse mesmo Deus. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Ele prosperou. A crise era feia, o decreto era de morte, o laudo do médico era de morte. Está aqui, prosperou, sobreviveu. Então, seja lá o que for, meu irmão, minha irmã, o seu familiar que está com um laudo médico, um laudo que às vezes tem te trazido tristeza, tem trazido amargura para a sua vida, Deus pode transformar esse quadro. O nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ele operou sinais e maravilhas lá, Ele continua operando nos dias de hoje. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho provado isso na minha vida. Aquele funcionário que eu disse no início, tido como puxa-saco, mal visto por alguns, enciumado por muitos. Ele chegou para mim esses dias, aliás, eu chamei ele na minha sala,
E eu falei para ele, tem um apartamento nesse prédio que eu entreguei agora. Chamei ele e chamei uma outra funcionária que é muito fiel a mim. Chamei os dois. Tem 2 apartamentos que eu separei lá. E eu não quero alugar. Eu quero que vocês vão morar lá. Vocês vão orar? Desculpa, irmãos. Vocês vão orar para ver se isso é de Deus. Mas eu quero que vocês mudem para lá. Ver se vocês se interessam e se é de Deus. Esse funcionário desabou a chorar. Na minha frente. Porque ele tinha acabado de ter sido despedido na casa que ele alugava. E ele e a esposa são muito crentes, pediam algo de Deus, um milagre de Deus para a vida deles. E ele desabou de choro na minha sala, não parava. O mesmo que foi enciumado, o mesmo que é mal falado, que é mal visto por alguns, porque ele dá o melhor que ele pode fazer. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está colocando ele com os príncipes, no lugar de honra, simplesmente porque Deus toca o coração de um homem de Deus para abençoar outro. Deus pode fazer isso. Eu falo isso totalmente para a glória de Deus. Se alguém achar que eu estou querendo me engrandecer, está amarrado em nome de Jesus. As mentes más às vezes viajam. É isso que Deus faz. Tira de uma situação difícil, sem solução, e coloca no lugar de repouso. E ele me liga um dia, meia-noite, porque estava ele e a esposa na varanda, olhando o mato, que ele veio do mato, veio da roça, olhando o mato, lá distante, uma lua muito bonita, e ele vendo o mato, e maravilhado com a esposa, disse que eles não conseguiam dormir de alegria, de ver algo tão bonito, algo tão maravilhoso. E é isso que Deus promete para nós. É isso que Deus tem para nós. E sabe aonde eu chego, a conclusão que eu chego com essa crise toda? Sabe para que veio essa crise toda nas nossas vidas? Essa crise veio para nos tirar do comodismo e para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Os milagres de Deus já estão acontecendo e vão acontecer mais ainda. Os milagres de Deus vão continuar acontecendo nas nossas vidas. Então essa crise toda que está aí, que está instalada, e não adianta falar que não está, que está mesmo, certo? Ela não vai nos afetar. Por mais difícil seja a luta que está chegando à sua casa, que você já está passando, o Senhor vai dar vitória. E o nome de Deus vai ser glorificado. Ah, irmão Arnaldo, mas já passou um mês, passou 2 meses, passou 1 ano, passou 2. Meus irmãos, o tempo é de Deus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Os tempos e as épocas estão reservadas para a autoridade do Pai. Eu de tempo e época eu não sei de nada. Está nas mãos de Deus. Mas se você tiver perseverança, se você for fiel igual Daniel, se você fizer o seu melhor, arregaçar as mangas e for para cima e parar de murmurar, se você orar como Daniel, se você obedecer a Deus e for fiel como Daniel fez, se você não murmurar como Daniel não murmurou, certamente a bênção chegará à sua casa. Eu quero encerrar nessa noite com oração. Eu acho que já está bom o que nós falamos, mas quero te motivar nessa noite. Seja lá a crise que está chegando na sua casa. Essa palavrinha é chata, né? Eu não estou aguentando mais falar isso. Eu vou procurar no dicionário um sinônimo para crise, para nós falar outro nome, que até o nome é chato, né? Mas essa palavrinha realmente ela incomoda. Mas se isso está chegando na sua casa, na sua vida, se está te afetando, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer melhor. Eu quero chamar você aqui à frente para a gente orar junto aqui. Quem estiver precisando, quer pedir o pastor para me ajudar aqui à frente, o Netão. E você que está passando qualquer luta em qualquer área, mas crê que Deus
pode fazer uma mudança na sua vida. Você que quer sair da inércia, você que às vezes tem anos que você está esperando e a bênção não chegou, mas você quer uma mudança, você quer uma resposta de Deus. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando agora, uns pelos outros, e Deus vai operar o milagre. Amém? Pode chegar aqui à frente, nós vamos estar orando.